Olá, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre renomear colunas, tá? Antes a gente vai aprender como listar essas colunas que a gente vai utilizar quando a gente for renomear, e também a gente pode utilizar para outras coisas, então é um atributo que a gente vai utilizar muito. Então, vamos lá. Primeiro a gente começou, né, criando esse data frame, simplesinho, só para a gente trabalhar. Quem não sabe como criar data frame, procura o vídeo que a gente já falou sobre isso. Vamos lá. Vamos listar as colunas do data frame. Para isso, a gente vai utilizar o atributo .columns, né? Então, a gente vai chamar esse .columns e ele vai trazer uma lista aqui, tá? Um objeto, é tipo uma lista, mas é um objeto de índice do Pandas. Mas tem essa lista aqui com o nome de todas as colunas na ordem que elas aparecem, né, no data frame. Para renomear a coluna, a gente vai começar utilizando um método de atribuição direta. O que é isso? Você sabe que no Python, para a gente modificar uma variável, basta a gente atribuir, né, outros valores para essa variável. Então, aqui a gente vai fazer isso. A gente vai utilizar esse tipo de atribuição direta. Então, aqui nossas colunas são nome do cliente. Olha, agora a gente vai modificar, tá? Então, o que é que eu faço, geralmente? Eu venho, listo as colunas com o atributo.columns, copio a lista que está aqui, tá? E aí coloco df.columns, vou atribuir essa nova lista, né? Que é a lista com o nome mudado. Então, eu colo aqui, tá? A lista. Vou fazer aqui para vocês verem, tá? Vou copiar. Vou colar. Colei. Quero modificar nome. Quero chamar de nome do cliente. Então, vou chamar nome. Deixa eu botar aqui a letra maiúscula para ficar tudo certinho. E aí, eu atribuo, né? Então, agora df columns não vai ser mais essa lista que estava aqui antes, né? Que era nome, altura, peso e idade. Agora, df columns vai ser nome do cliente, altura, peso e idade. E aí, tudo fica modificado. Por atribuição direta, a gente pode mudar quantas colunas a gente quiser, o nome, né, de quantas colunas a gente quiser. Então, aqui nesse caso, eu mudei todos, botei todos nome, espaço, cliente, altura, espaço, cliente, peso, espaço, cliente, idade, espaço, cliente. Vamos ver como fica? Ele muda normalmente, tá? Então, não tem esse limite. A gente também pode modificar com atribuição direta o nome das colunas utilizando list comprehension. O que é isso? Isso aí é da parte do Python mesmo, que é uma maneira de você modificar os valores de uma lista utilizando uma função, tá? Então ele vai pegar cada valor daquela lista e vai aplicar aquela função, né? Que como se fosse um loop for, né? Que ele vai fazer, né? Então é for x, então ele está fazendo para todo item que estiver em df columns, que a gente já viu que df columns, né? Tem uma listinha. Ele vai fazer o quê? Ele vai colocar esse x e vai botar a função title, né? Que ele vai pegar o nome e vai colocar a primeira maiúscula e as outras minúsculas. Vamos ver como é que fica. Pronto. Então, essa é uma maneira que você pode, né? Não precisa ter o trabalho. Você quer fazer uma mesma, colocar um sufixo, né? Alguma coisa desse tipo, ou um prefixo no nome das suas colunas, uma coisa que vai servir para todas, ou mudar que está maiúsculo para minúsculo, enfim, fazer lá a função que você quiser. Fazer um replace, né? Botar uma coisa no lugar de outra. Você usa assim, ele já faz para todas as colunas. Você não precisa ficar digitando, né? Do jeito que você quer. Tá bom? Então, vamos lá. A gente já viu que para trabalhar, para você selecionar uma coluna com espaço, você tem que utilizar o bracket notation. Mas vamos supor que você goste de usar o dot notation. Então, o nome das colunas com espaço não vai permitir que você faça isso. Então, o que é que você faz? Você pode usar o underscore, né? Então, que é aquele tracinho, né? Aquele sublinhado que tem assim. Então, vamos utilizar a list comprehension novamente para todos os espaços que tiverem aqui, ó, porque são todos nomes compostos, né? Nas nossas colunas. A gente vai substituir por esse underscore. Então, a gente vai usar aqui, ó, o replace, tá? E aí a gente vai poder selecionar do jeito que a gente quiser, usando o bracket notation ou o dot notation, né? Então, é até uma boa prática, né? Não utilizar espaço no nome das colunas, justamente que já facilita para a pessoa selecionar do jeito que ela gosta, que ela tem costume. Por atribuição, não será aceita uma lista com nomes a mais ou a menos do que a quantidade de colunas existente. Ou seja, não é possível criar, eu até coloquei, né, uma nova coluna dessa forma. Vamos lá. Nossa, listei novamente, né? Nossas colunas. A gente tem aí 4 colunas. O que acontece? Eu não posso passar, né, na hora que eu for modificar o nome dessas colunas, uma coluna a mais, por exemplo. Tá? Eu coloquei ali idade. Ele vai dar um erro, apresentar um erro,
ele vai dizer justamente isso, que estava esperando 4 elementos e que apareceram 5 novos valores, né? Então, não tem como, ele já vem um erro para você, tá? Então, não é possível você criar, só para falar assim, que não é possível você criar uma coluna nova apenas jogando aqui, tá? Nessa lista, ok? Agora vamos aprender outra maneira de renomear colunas, tá? Deixa eu abrir aqui a documentação. No caso, a gente vai utilizar esse método aqui do Pandas. Então, não vai ser mais por atribuição direta, vai ser utilizando um método chamado rename, tá? Então, esse método ele é utilizado para renomear colunas ou índices, né? Os rótulos, né? Que são esses nomes das colunas e nome dos índices, né? Porque a gente sabe que os índices eles têm uma posição e têm um nome, né? Tem um rótulo. Então, vamos lá. Vamos de novo aqui, carregar nosso data frame do zero. E vamos utilizar esse método rename. Deixa eu, antes eu falar um pouquinho dele. Como ele serve tanto para índice como para coluna, você vai ter que indicar se você está querendo modificar o nome de um índice ou de uma coluna, né? O índice é aquele dos nomes, né? Que está 0, 1, geralmente assim, o que é criado por padrão. E a coluna a gente já sabe. Ele é muito flexível, esse método, porque você pode colocar isso de várias maneiras. Eu geralmente utilizo logo aqui. Eu passo logo o dicionário com o nome velho e o nome novo, né? Que a gente vai usar um dicionário aqui. Dentro de columns. Então, eu já estou dizendo para ele, ó, eu estou modificando o que eu quero renomear em nome de coluna. E aí eu passo o dicionário, e o dicionário, ele é assim, tem o nome velho e o nome novo que a gente quer colocar. Porém, se eu quisesse, eu poderia colocar esse dicionário aqui no Mapper, aqui logo no início, tá? E aí com esse parâmetrozinho chamado axis, né, que é o eixo, eu diria para ele que era o eixo igual a 1, que é o eixo das colunas. Ou então, poderia botar uma string também nesse eixo, né? Eu posso botar columns, então eu estou dizendo assim, eu passo no Mapper, o dicionário, que Mapper pode ser tudo, né? Pode ser tanto índice como coluna, e aí no Axis eu vou dizer para ele que é coluna. Então, assim, só para vocês saberem, escolha a maneira que vocês vão usar. Eu geralmente uso logo dizendo que é coluna, porque aí já uso só como é que fala? Um parâmetro, assim. Mas, enfim, só para vocês saberem, né, que vocês. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Para vocês saberem que pode ser utilizado de várias maneiras. Eu vou utilizar aqui ao longo algumas outras formas, porque aí vocês escolhem também para vocês, quando vocês virem alguém, um código, vocês não se assustarem, tá diferente de rename, não, pode ser de várias formas, tá, gente? Então, aqui nesse primeiro caso, eu coloquei coluna, o nome velho era nome minúsculo, e passou a ser nome underscore cliente. Vamos ver? Percebam que ele não mudou nada. Por quê? Porque na nosso data frame original não tem nome minúsculo, tem nome maiúsculo, tá? Porém, ele também não apareceu um erro pra gente, tá? Ele não disse assim, ó, esse nome aí não existe aqui não, tá? Não falou, tá? Não apareceu nada pra gente. Então, eu coloquei aqui, né? Atenção, quando colocamos o nome atual da coluna incorreto no ponto rename, o pandas não mostra erro por padrão. Para que mostre erro, temos que definir o parâmetro errors igual a raise, tá? Então, a gente aqui vai ter que usar esse parâmetro se a gente quiser que, quando a gente coloque um nome que não existe, que ele diga que tem um erro. Ah, Carol, para que isso, tá? Ó, pode ser que não seja muito importante, assim, tá? Só renomeando a coluna e tudo mais. Mas, assim, é sempre bom quando a gente está trabalhando, às vezes, que apareça um erro do que a gente pensa que fez uma coisa e não fez. Porque a gente pode estar distraído, a gente achar que ele modificou o data frame. E aí, quando a gente vai puxar com o nome novo, a gente tem algum erro. Não acha aquele nome. Você, pô, mas eu não mudei esse nome. Não mudou, porque você colocou o nome velho incorreto. Aí ele não achou, não fez nada, mas também não te avisou. Então, assim, às vezes é bom que apareça um erro, tá? Eu coloquei aqui. Mesma coisa, só que eu coloquei para raise, né, para ele subir o erro. E aí ele diz, ó, ele diz aqui, ó, que não achou o nome no eixo, né, no caso, no eixo das colunas, né, que a gente colocou aqui, tá bom? Vou fechar isso aqui para não ficar. Com esse método rename, a gente também pode mudar o nome de quantidade de colunas que a gente quiser, tá? Então aqui eu coloquei mudando o nome, mudando o peso. E aí ele mudou, tá? Ficou o nome cliente que a gente colocou e peso cliente, tá? Só para vocês saberem. E como eu tinha dito para vocês, a gente pode utilizar o Mapper, né, que é aquele primeiro, e indicar o Access para eles saber onde que, o que é que a gente quer modificar. Se a gente quer modificar a coluna ou se a gente quer modificar índice. Então aqui, ó, eu não disse para ele, não botei que o parâmetro era columns, não coloquei nada, porque geralmente esse parâmetro inicial a gente não deixa explícito, a gente, enfim, já sabe que o inicial, porque é meio que na ordem, né? Então já sabe que é o Mapper. A gente poderia colocar.
E coloquei aqui o axis é igual a 1, que é de coluna. Aí ele vai renomear. Aí ele renomeou, né? Eu mudei aqui o nome maiúsculo para nome cliente. Tá, gente, porque aqui eu mudei, mas não atribuí novamente para variável, nem utilizei o in place. Então, na verdade, ele só tá mostrando pra gente que ele mudou. Mas se a gente quiser mudar mesmo no data frame, a gente vai ter que fazer umas coisinhas que eu vou botar aqui embaixo, tá? Então, eu posso usar assim, eu posso fazer assim, ó. Peraí que tá maiúsculo. Columns. Que ele muda, tá? Tenho que dizer qual é o eixo para ele. Mas é isso que eu queria mostrar. Não, na verdade, a gente não mudou o nosso data frame original ainda. Para mudar, ou a gente vai ter que fazer a atribuição, então a gente vai dizer que df, né, aquela coisa do Python básica, vai ser igual ao df com o nome das colunas, nome, peso modificado. Tá? Aqui está modificando para minúsculo. Ou a gente vai usar o parâmetro in place, que é um parâmetro que tem diversos métodos do Pandas, que tipo, é in place igual a true, ou seja, a gente está dizendo para ele modificar o data frame original, tá? Para substituir. Tenho evitado utilizar in place, porque pelo que eu li, pelo que eu tenho visto, esse in place ele é menos eficiente, ele utiliza mais memória, mais processamento. Parece que ele faz uma cópia do data frame, então ele fica criando cópias. Então não é legal utilizar in place assim. Ah, mas se você está trabalhando com pouca coisa, gente, isso para você é prático usar in place, você usa, enfim, a gente vai aprender umas maneiras de trabalhar de maneira mais eficiente, né? Enfim, vamos falar sobre isso depois. Mas também não vou demonizar aqui o in place, não, tá? Se for uma coisa mais simples para você, mas atribuir também é super fácil, né? DF vai ser igual, a DF é uma coisa bem do Python mesmo. Então não tem problema. A gente fez uma atribuição e ele mudou o data frame original, tá? Que aqui a gente chamou o data frame original e ele fez a modificação. Com esse método rename, a gente também pode utilizar uma função como regra para modificar o nome das colunas, que nem a gente fez lá com list comprehension, quando a gente usou a atribuição direta lá da lista, né? Que no caso a gente vai utilizar o mapper. Eu coloquei aqui, tá, gente? Como eu falei, a gente não precisaria colocar que ele é o primeiro parâmetro, tá, do método explícito, mas eu coloquei mapper igual lambda x, aqui a gente está usando uma função lambda. Vamos lá aprender Python, tá? Um pouquinho. Não uso muito isso não, tá, gente, assim, direto, não, mas enfim, para explicar aqui, que pode ser, né, uma coisa interessante tudo, a gente tem que saber, né, só para falar assim, que não é todo data frame que chega para mim, que eu fico mudando o nome, usando funções e tal, mas aprendam, saibam como é que faz, que pode ser necessário para vocês, tá? E usar a função lambda, tem que aprender, list comprehension tem que aprender, tá? Devagarzinho, nem que ser, é o básico, assim, tá? É super necessário para você começar? Não, mas é legal aprender sim. Então, pronto, para você não ter que ter um trabalho, sabe? Quando aparece uma, sei lá, você podia ter 100 colunas, e aí? Você sairia mudando o nome de uma a uma, né? Vamos lá. Então, aqui eu coloquei lambda x, então ele vai pegar cada x aqui, cada item, né, do nome das colunas, e vai fazer o quê? Ele vai botar aqui x, né, que o nome que tá aqui vai ficar título, né, que é a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas, e vai concatenar com esse underscore cliente, tá? Aí eu coloquei aqui que o axis é igual a columns, né, tudo para fazer uma coisinha diferente. E coloquei o in place igual a true, tá? Tô usando in place aqui, como eu te falei, não vou começar demonizando o in place, não. Então, aí, quando a gente coloca in place, ele muda a variável, né? Ele não retorna nada pra gente ver, tá? É assim mesmo, tá? Toda vez que você muda um data frame, uma variável, enfim, ele não vai retornar nada assim no ponto. Aí você tem que puxar, né? Chamar novamente a variável, chamei o df aqui embaixo. E a gente vai ver que realmente ele mudou tudo, pra gente ficou tudo bonitinho, os nomes das colunas todos organizados aqui. Né? Todos, nome, cliente, tudo direitinho. É isso, em breve a gente vai falar mais sobre colunas, tá? E no final eu vou querer fazer um vídeo com exercício e tudo, viu? Até o próximo vídeo.